Senhor Jesus seja com todos. Que bom que você pôde estar aqui nessa manhã. Deus tem muitas coisas para nos abençoar nessa manhã. Sempre gosto de lembrar que no culto que a gente vem prestar ao nosso Deus, Ele nos enriquece, né? Ele nos dá com sobras. E nós agradecemos a Deus por isso. Vamos orar ao nosso Deus. A gente quer começar essa primeira parte, que é a IBD, fazendo essa afirmação. Afirmamos que a pureza em nossa sexualidade e a dignidade humana são inseparáveis. Parece um título assim meio estranho, como que que sentido faz isso, mas faz muito sentido para nós como cristãos. Tá? E a gente vai perceber que há uma separabilidade, há uma separação entre uma coisa e outra. Vamos orar. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela manhã desse domingo. Muito obrigado, ó Deus. O Senhor tem nos dado um domingo maravilhoso e faz parte da bondade e da providência, da provisão do Senhor, ó Deus, sobre nós, sobre o mundo, sobre as nossas vidas. Mais esse dia. Muito obrigado. Que o Senhor complete, ó Deus, cuidando de nós, dando paz ao nosso coração, acalmando-nos, ó Deus, acalentando-nos com a Tua boa palavra, a Tua mensagem. Que o nosso coração, ó Deus, saia nessa manhã deste lugar enriquecido e guardado, ó Deus, e protegido pelo Senhor, que é o Deus eterno e é o Deus todo-poderoso. Portanto, instrui-nos, ó Deus, nessa manhã e nesse dia. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Essa afirmação, meus irmãos, afirmamos que a pureza em nossa sexualidade e a dignidade são humanas. Eu fiz uma introdução pequena aqui para a gente pensar. Esse estudo é feito baseado numa reunião de alguns pastores, alguns líderes da Aliança Cristã Evangélica do Brasil, pensando nisso mesmo, a questão da sexualidade. Às vezes a gente deixa essas coisas passarem batido, nós não olhamos muito para isso, mas nós estamos totalmente imersos nessa situação, porém, há uma mensagem externa que tenta minimizar a questão da sexualidade envolvida em todos os atos pecaminosos, a promiscuidade, essa palavra que eu queria lembrar, a presença da promiscuidade nessa questão da sexualidade. E o que é pior, que quando nós falamos de sexualidade de uma forma bem ampla, isso tem se tornado normal. Anormal é o que eu penso como cristão, ou o que eu acredito e professo, passou a ser anormal. Então, quando você não concordar com alguma coisa, que você vê que Deus fala que aquilo ali não é bom, você pode ser confrontado, porque você é uma pessoa que pensa diferente do que é bom para os outros. Entende? É nesse ponto que eu quero trazer essas mensagens para a gente estar refletindo. E uma delas tem a ver com a nossa sexualidade. Nela, a pureza e a dignidade humana, elas andam juntas, precisam andar juntas. Então, a Aliança Cristã, ela tratou desse tema que a gente está vendo aí, baseado no encontro mundial. Ele ocorreu, esse tema específico foi tratado nesse encontro. Claro que teve outros temas também, lá em Punta del Este, recentemente, ali no Uruguai, a fim de traçarem metas comuns e mundiais sobre tudo que envolva a dignidade humana. Então, o tema era dignidade humana. Lá houve uma reunião, então, para tratar disso. E aí a Aliança Cristã Evangélica aproveitou esse encontro, esse tratado, e eles fizeram também uma reunião, trazendo isso para dentro da perspectiva bíblica, cristã, como essas coisas devem acontecer. O tema é que lá em Punta del Este, todo ser humano nasce livre e igual em dignidade humana. Isso está ok, né? A dignidade humana garante o mesmo direito e proteção a todos, sem diferenciação. Ninguém pode ser usado, por exemplo, como objeto. E isso tudo nós concordamos. Olham bastante nesse tratado aí para abusos externos sobre o corpo e os direitos, né, que alguém possa ter. Acho que tudo isso é ok no que foi tratado.
Mas, por outro lado, estes mesmos direitos humanos que defendem a dignidade humana, ele separa essa dignidade humana de uma pureza em relação à sexualidade pessoal. E aí tem a ver conosco. Tá? A dignidade humana para esse tipo de pensamento, não importa como você lida com o seu corpo e como você trata o seu corpo. Aí volta para aquela ideia de que o meu corpo pertence a mim, então eu faço dele o que eu quiser, independente ou indiferente ao que Deus trata na sua palavra sobre o nosso corpo. Eles entendem que pode haver dignidade mesmo quando alguém deseja usar o seu corpo, por exemplo, como fonte de prostituição e qualquer tipo de promiscuidade. A dignidade está presente nisso também. Por isso que nós cristãos, nós afirmamos que a pureza em nossa sexualidade e a dignidade humana, elas são inseparáveis. A pureza é necessário, né? A dignidade é desejada, mas sem a pureza não há dignidade. E aí você vai perceber que vai envolver muita coisa que a Bíblia trata, muito, obviamente, relacionada à prostituição, a sexo fora do casamento, todas essas coisas, homossexualidade, tudo isso está dentro dessa perspectiva aqui. Quando se fala de pureza e dignidade, nós cristãos vamos observar isso. Eu queria ler um texto do Albert Muller. Não sei o quanto ele pode nos ajudar, mas traz alguma clareza. Ele fala muito de pornografia, dentro dessa falta de pureza. Ele diz assim: por que a pornografia é um negócio tão grande? Por quê? A resposta dessa pergunta está em duas realidades básicas. Em primeiro lugar, a resposta mais fundamental dessa pergunta tem de estar enraizada em um entendimento bíblico dos seres humanos como pecadores. A gente falou muito sobre isso. Temos de levar em conta o fato de que o pecado corrompeu toda coisa boa da criação e os efeitos do pecado se estendem a todos os aspectos da nossa vida. O impulso sexual que deveria apontar à aliança ou para a aliança de Deus, de fidelidade no casamento e todas as coisas boas associadas com essa instituição, o casamento, tem sido corrompido a ponto de causar efeito devastador. Em vez de ser dirigido à fidelidade ou para a fidelidade, ao compromisso de aliança e procriação e ao relacionamento de uma só carne, o impulso sexual tem sido degradado a um tipo de paixão que rouba de Deus a glória e celebra a sensualidade às expensas do espiritual, tomando aquilo que Deus tensionou para o bem e colocando-o num caminho que leva à ruína, em nome da satisfação pessoal. Tentem fazer essa conexão com aquilo que nós estamos falando ali. A resposta mais importante que podemos dar à elevação da popularidade da pornografia está fundamentada na doutrina cristã, então, do pecado. Como pecadores, e aqui ele vai terminando bem pesado, né? Corrompemos o que Deus planejou perfeitamente para o bem de suas criaturas e transformamos o sexo em um carnaval de prazeres orgíacos. Não somente separamos o sexo do casamento, mas como sociedade agora vemos o casamento como uma imposição, a castidade como um embaraço e, finalmente, a restrição sexual como uma inibição psicológica. Albert Muller, ele trabalha bem pesado essa questão do sexo aleatório. Então, provavelmente, ele deva ser um desses pastores, esses homens, esses servos de Deus, nos dias de hoje, pastoreando nos Estados Unidos, muito combatido pela sociedade de uma forma geral, que não concorda com o que ele diz. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, que é um texto bem apropriado para dar sustentação a essa afirmação de que a pureza em nossa sexualidade e a dignidade humana são inseparáveis. O texto é bem
oportuno. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 3-8. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que abstenham ou que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Isso aqui é maravilhoso, né? É profundo, é confrontador e nos dá uma segurança muito grande como cristãos, na nossa vida como cristãos. Aqui, a nossa igreja, a primeira igreja batista de Montemor, tem que manter em mente, quando estamos tratando de fé e sexualidade, que buscamos os princípios determinados por Deus em nossa nova forma de viver a nossa vida cristã. Então, vocês vão perceber que eu estou falando de fé e sexualidade, mas mais um sistema de confronto mesmo, de colocar de frente para que nós possamos perceber que, de fato, a fé ela precisa conduzir a sexualidade e não o inverso. Contudo, o que parece, quando nós colocamos em termos de mundo de uma forma mais geral e ampla, a gente vai perceber que nós, como cristãos, estamos nadando, né, contra uma correnteza, e muito forte. E nesse aspecto, muitos cristãos, muitas igrejas têm tomado pontos até isolados, nem tudo que se fala de fora para dentro eles tomam, mas tomam pontos isolados, como base para suas vidas, sua forma de ver, aceitando alguma coisa e tentando encaixá-la. Semana passada, lembra que nós falamos da ideia do inclusionismo, né? O desejo de incluir dentro da comunidade cristã e, portanto, achar uma aprovação na palavra de Deus para as pessoas que vivem esse tipo de vida e de comportamento. Esse é um ponto que se tenta achar, para que a igreja não olhe para esse tipo de comportamento que consideramos como pecado. É apenas um desejo que satisfaz, né, as pessoas. Isso não é bom. O tema deseja, então, confrontar-nos sobre a nossa forma de viver a nossa sexualidade dentro da visão do nosso Deus, que antes, eu e você, né, nós não o conhecíamos. Nós nascemos sem conhecer Deus de fato, no sentido de confessionalidade. Mas agora nós conhecemos a Deus e nós declaramos a Deus a nossa fé nele. Então tudo em nós pertence a Deus. Quando Paulo então escreve aos Tessalonicenses, ele está dirigindo-se a um grupo recém-convertido e anunciando aquele grupo os propósitos de Deus para essa nova vida em Cristo. É interessante que Paulo, ele fala do evangelho como fonte da salvação, mas Paulo vai entrar em caminhos que aquele que professa o evangelho precisa observar, e vai observar naturalmente. E um deles é essa questão da sexualidade. Como nós lidamos com o nosso corpo quando trata de sexo e sexualidade. Toda vez que alguém é chamado por Deus num sentido de escolha, de eleição, quando Deus salva, está presente nesse chamado o convite também de Deus a minha, a sua santidade. Deus deseja a nossa santidade. Deus trabalha para a nossa santidade. Foi assim com Israel lá no Egito, Levítico fala sobre isso, o chamado de Deus à santidade do seu povo. E Paulo vai dar diversas ênfases.
Mas eu quero ler alguma coisa também que o Greg Allison, Teologia do Corpo, ele escreveu sobre santificação. Ele define a santificação assim. Meus irmãos, nós achamos que está tudo certo em nós. E não olhamos, por exemplo, para alguns cuidados, não somente com as ações, a consumação de um pecado. Talvez isso esteja longe de você, mas o olhar, o pensar, o trabalho, ele não está tratando disso aqui. Mas eu estou te chamando a sua atenção quando nós falamos de santidade de vida. É muito mais amplo. A obra cooperativa de Deus e dos cristãos, ele está citando Filipenses, por meio do qual, ele está falando de santidade, do qual ocorre uma transformação contínua no sentido de uma maior conformidade à semelhança de Cristo. Ou seja, santidade, o Espírito Santo vai trabalhar em nós para nos conformar a quem? A Cristo. Não a Paulo, não a uma pessoa brilhante, ter sido importante. Esse amadurecimento se dá especialmente por meio do Espírito Santo. Ele dá uma passagem, por meio também da palavra de Deus. Ao contrário das outras obras divinas que são monergísticas, ou seja, Deus opera sozinho essas obras no mundo e nas pessoas. Por outro lado, a santificação é sinergística. Deus opera de maneira que são adequadas à sua agência divina, convencendo do pecado, capacitando pelo Espírito, almejando e trabalhando para realizar a sua vontade, onde nós participamos nesse processo. Os cristãos operam de maneira que são adequadas à sua agência, ao trabalho, à vontade de Deus. Como que ele faz isso então? Ele termina dizendo, lendo as Escrituras, orando, mortificando o pecado, porque o pecado ele está batendo a porta do seu coração mesmo. Então, ele está te rondando. Mortificando o pecado e rendendo-se ao Espírito Santo de Deus. Tá? Então, ele está falando aqui de santificação, que tem tudo a ver com isso aqui. Vamos lá. Observemos as ênfases dadas por Paulo. Eu quis fazer esse destaque, meus irmãos, e eu não vou tratar do texto de uma forma mais profunda, mas observemos dentro daquilo que a gente está falando sobre nova fé em Cristo. Somos novas vidas em Cristo, não é verdade? Agora, lá em Tessalônica, eles também estão sendo chamados a atenção por Paulo para olhar, atentar para isso como novas vidas em Cristo, como eles deveriam viver a questão da sexualidade. Mas olha os confrontos que nós vemos aí. Ao verso 3, a vontade de Deus é a santificação de vocês. Aí ele vai dizer, olha, abstenham-se da imoralidade sexual. Ele continua, verso 4, controlem o próprio corpo. Ele vai dizer no final do verso 4, vivam, né, vou botar entre aspas aí, em santidade e honra. No verso 5 ele diz, não vivam com desejos imorais. No verso 6, ninguém ofenda ou defraude o seu irmão nessas questões. No verso 7 ele diz, Deus não nos chamou para a impureza. E ele complementa, mas Deus nos chamou para a santificação. Não basta, né, dizer que somos crentes. Tem coisas mais que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Ele diz no final que cumprir essas coisas é receber o próprio Deus e que rejeitá-las é rejeitar o próprio Deus. Com isso, meus irmãos, nós temos base, né? Claro que temos muita informação bíblica sobre isso, mas temos base para dizer que isso é verdade e que esse peso que vem de fora, ou essa corrente que vem de fora, não deve mudar, né, o nosso entendimento a partir do que Deus nos ensina. Aí, Albert Muller, estou aproveitando bastante material dele, ele trata esses comportamentos extra-bíblicos, né, fora da recomendação de Deus, ou fora dos princípios de Deus. Ele trabalha nesse livro aqui, Desejo e Engano. Ele fala um pouco sobre a questão da luxúria. Pode parecer exagero, mas ele trata isso como luxúria, pensando na prática sexual desordenada, fora daquilo que seria o convencionado por Deus. Não é disso que nós estamos falando? Nós estamos falando de sexo no casamento,
fora do casamento é uma questão, uma prática desordenada. E ele trabalha um pouco isso. Porque ele entende que isso, fala luxúria, porque vai além do que seria a normalidade de quando nós falamos de sexualidade. Aí a luxúria absorve bem esse assunto sobre usar o seu corpo de acordo com os seus desejos pessoais, buscando satisfazê-lo, desconsiderando um padrão de santidade exigido por Deus. A luxúria, ela abraça todos os sentimentos pessoais expressos pelo corpo, alheio e sempre contrário àquilo que Deus tem orientado como sendo bom e saudável para o nosso viver. É bom te lembrar que tudo isso aí tem a ver com todos nós. Pode ter excesso mais forte para um ou para outro, menos para um ou para outro, mas tem a ver com todos nós. Além do mais, tem a ver com os nossos, ou com aqueles que estão ao nosso redor. Tem a ver com a nossa forma de viver. Tem a ver com como nós enxergamos o mundo, a nossa cosmovisão cristã, quando nós olhamos especificamente para a sexualidade. A gente precisa ter isso muito bem claro para nós, muito bem entendido. Albert Muller trata disso diferenciando a luxúria, que ela é egoísta, do amor sincero. Ele diz que o amor sincero, ele busca o bem do próximo. Em qualquer tipo de relacionamento, o amor ele vai buscar esse bem, esse altruísmo. Mas a luxúria, ela é furtiva, vergonhosa e embaraçadora, tratando do pecado dentro da questão da sexualidade. A sexualidade vivida fora dos padrões de Deus. De fato, ela é embaraçadora. Ela busca a própria satisfação, é impaciente, é afoita, sem controle e ela é imune à razão. Comumente busca apenas o corpo, o prazer rápido, o prazer inconsequente e também o prazer irresponsável. Ele diz, por fim, a luxúria é o desejo direcionado de modo errôneo. E citando alguém, ele fala assim, ter luxúria é querer o que você não tem e não deve ter. E ela vai além da atração, ela vai além da apreciação da beleza e do desejo saudável por sexo. Ela ultrapassa isso. Ela torna esses desejos mais importantes do que Deus. A luxúria quer ultrapassar as diretrizes de Deus em buscar santidade ou santificação. Ela quer quebrar essa possibilidade de que Deus pode cuidar do nosso corpo. E lembra que da vez passada nós vimos que Deus é o Senhor, do nosso corpo, justamente dentro de uma perspectiva de pensamento, de prática, de que o corpo ele vai acabar um dia, ele vai virar pó. E aí a gente aprende que Deus cuida do corpo, Deus ama a nós com o nosso corpo, e o nosso corpo ele será ressuscitado. E um dia nós seremos por inteiro, integralmente glorificado. Então não dá para fazer algum tipo de separação. Se nós queremos falar de dignidade humana nessa questão de sexualidade e em outras áreas também, nós precisamos olhar para a questão da pureza. A pureza precisa andar junto. Contra essa ideia da luxúria, desse pecado desenfreado, a santidade é o padrão que vamos ver, então, repetido aqui no Novo Testamento e tratado de uma forma bem direta nessa própria carta aos Tessalonicenses. Todos esses ensinos éticos e morais que encontramos nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, elas são reflexos do que o Senhor Deus deu no que nós chamamos de 10 mandamentos. Por que você está incluindo isso aqui? Porque lá nos 10 mandamentos nós vamos ver de fato as diretrizes de Deus para o nosso viver com relação à moralidade, como servos de Deus. Lá tem todos, os mandamentos. E eu tenho falado na quinta-feira que tudo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, ele é um desdobramento, daquilo que nós vemos lá nos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar e assim por diante.
tudo está relacionado a um viver digno e honroso sempre. Todos os demais conselhos, então, de Deus são gerados a partir dessa ordem maior dos 10 mandamentos, a direção moral, né, para o nosso viver. Isso, então, meus irmãos, é santidade. E santidade ela vai se opor à promiscuidade, ao descuido com o nosso corpo. Não é porque estamos sob os efeitos da queda e do pecado que nós podemos viver de qualquer maneira, ou pensar como alguns, né, que um dia Deus, ainda assim, vai ser tão misericordioso que Ele vai considerar esses pecados que nós vivemos e praticamos e não vai tratar com eles. Não é assim. O amor e a justiça de nosso Deus não prevê esse tipo de comportamento a partir dele. Mas o que nós temos visto, então, é que as pessoas desejam a dignidade e eles afirmam que ela não tem nada a ver com a forma em como nós vivemos a nossa sexualidade. Eles afirmam que essas questões são distintas e elas são separadas uma da outra. Em outras palavras, dá para haver dignidade na vida de alguém que vive uma vida sexual descompromissada, né? Principalmente com Deus. Portanto, compreendendo que o nosso corpo pertence ao nosso Deus Criador, que a gente viu na última aula, nós reafirmamos o tema dessa aula de hoje, ou seja, a inseparabilidade entre a pureza sexual e a dignidade humana. Só dá para afirmar se elas andarem juntas. Só dá para nós vivermos dignamente se nós cuidarmos da pureza sexual. E a igreja, meus irmãos, ela tem que estar à frente disso. O nosso corpo ele participa integralmente da imagem de Deus. Portanto, a sexualidade humana é também digna de honra. Como a nudez, a sexualidade humana é sensível e vulnerável, e sua exposição à malícia do outro gera vergonha e gera culpa. Basta a gente lembrar o que aconteceu ali no jardim, primeiro encontro ali com Deus de Adão e Eva, nus. Sentiram vergonha, estavam cheios de culpa. É isso que acontece com o cristão, quando de fato ele conhece a Deus, é assim que ele olha para Deus, quando ele está em pecado, seja qualquer tipo de pecado. A imoralidade sexual ela quebra a pureza e desonra a dignidade do corpo, expondo a intimidade de homens, mulheres e crianças à malícia, sem a proteção do amor verdadeiro proveniente de Deus. Eles tratam os corpos como objetos neutros, né, sem interferência de ninguém, de Deus nenhum. Então, cada um trata como quer. Esse é o pensamento. Essa é a ideia que tem se colocado, ou se pregado, né, extra-bíblico. E aquele que defrauda, explora e abusa da sexualidade de outro, profana a própria imagem de Deus, dentro daquela perspectiva, né, bíblica de que todos nós nascemos como imagem e semelhança de Deus. Todo homem, toda mulher nasce assim. Respeitar a dignidade sexual implica na rejeição da impureza sexual e de todas essas formas de desonra do corpo que dela procedem. E aí eu coloquei algumas observações, eu incluí algumas coisas para ficar bem definido alguns tipos de desonra. Por exemplo, o voyeurismo, é uma palavra mais aportuguesada, né? O voyeurismo é a prática de observar secretamente outras pessoas sem o consentimento dela. Observar a nudez usando qualquer coisa como câmeras, janelas, frestas, com o propósito de gerar excitação. É o voyeurismo. A gente pode pensar qualquer coisa, mas isso são coisas que acontecem. Então, isso está dentro de formas de desonra que nós cristãos confrontamos. Ele continua. A zoofilia, e aí a atração sexual por animais. São coisas que não passam, né, nem pela nossa cabeça. O travestismo, a prostituição, o sexo fora do casamento, a prática homossexual,
a indústria pornográfica, a sexualização precoce de crianças e adolescentes, a pedofilia, o assédio e importunação sexual, o abuso sexual, o estupro e tantas outras coisas mais. São coisas que são bem comuns. A gente fala pedofilia, sim. Vocês não imaginam, meus irmãos, a força que há por parte daqueles que lideram, né, o nosso mundo para aprovar algumas coisas, ou no mínimo amenizar alguns pecados nessa área, principalmente da pedofilia. Eu sou do tempo que eu brincava na rua, minha mãe não tinha problema nenhum. Eu podia brincar em frente de casa até 9, 10 horas da noite jogando bola, essas coisas de criança, menina junto. E hoje a gente vê que a neurose, né, dos pais. Eu falo isso da minha própria família, tá? Que eu percebo isso. Onde você está? Com quem você está? Ó, não para aí. Ah, você tem que esperar o pai ou a mãe, o lugar mais seguro possível. Não dá para ficar numa avenida qualquer. Então eu estou falando isso por quê? Mas faz sentido. Esse é o tempo. Não dá para confiar mais tanto nas pessoas pecadoras, né? Como se confiava um pouco mais atrás, né? As desconfianças, elas entram até dentro da própria família. Então, pureza e dignidade andam juntas e implicam em que, por exemplo, o namoro entre um homem e uma mulher seja um ato de compromisso. Você vê quantas coisas que eu estou tentando entrar aqui para alcançar. Porque você quer chegar aonde? No casamento. O casamento entre o homem e uma mulher é o único caminho e forma que nós encontramos nas Escrituras, dada por Deus e abençoado por Deus como forma de relação sexual, o uso do seu corpo. Outras formas vão ser estranhas a Deus, vão ser olhadas como pecado. Implica também que os padrões de vestimentas influenciam e são significantes para o comportamento cristão e a vida da igreja, como um comportamento moral que gera dignidade. Olha o que eu estou falando aqui. Vestimenta. Talvez não precisasse nem falar disso, né? Mas vocês percebem que o cristianismo, ele está dando um passo além. E não é porque ele é mais santo, ele é melhor, não. Sim, Deus santificou os santos da igreja, né? Mas é porque Deus nos aponta e nos leva para esse caminho. Nós não estamos falando só de sexo no casamento, mas comportamento também. A forma como nós nos vestimos implica mais que o homem e a mulher criados por Deus não podem justificar sua liberdade individual, mercadejando sob qualquer condição o seu corpo, como sendo uma atitude compatível com a dignidade humana. Essa é a tentativa mesmo. Não é isso que defende, que dignidade não tem nada a ver com o que nós estamos falando como cristãos de pureza. Dignidade é algo muito pessoal, né? E o que você faz com o seu corpo não importa, isso não afeta a sua dignidade. Nós estamos dizendo que, sim, afeta. A dignidade está conectada com a pureza, a forma como nós vivemos a vida cristã. Pureza e dignidade implica que o sexo, sob a justificativa de um amor romântico, porém fora do contexto da aliança e das promessas do casamento, é incompatível com a pureza e dignidade humana. Não existe sexo romântico e fora do casamento, por mais que, olha, estamos vivendo bem, isso me faz bem, isso é bom para ele. Isso uniu as nossas famílias, sei lá o que pode falar, né? É incompatível. Implica em que o casamento cristão deve ser regido por um ato de contínua vigilância, discipulado, disciplina, a fim de que seja prontamente evitado qualquer possibilidade de abuso sexual, de estupro,
e defraudação, possibilidade de enganar ou privar alguém. Implica em que a igreja seja um lugar seguro para todos, especialmente as crianças. Esse aqui, meus irmãos, eu fiz uma adaptação, mas peguei muita coisa nessa reunião da Aliança Cristã Evangélica. Só que eles pegam só as afirmações. Eu fiz um desenvolvimento antes. Mas eu achei muito importante isso aqui. Porque recentemente nós tratamos aqui na igreja, acho que no presbitério nós conversamos algumas coisas, algumas pessoas eu também já conversei, sobre o cuidado interno. Nós temos muitas crianças aqui. E nós precisamos estar muito atentos, criar métodos de segurança interna. Olha o ponto que nós estamos chegando. Se eu falei agora há pouco que antigamente, as crianças ficavam na rua até tarde, não tinha problema nenhum. Hoje estou falando que as igrejas precisam tomar alguns cuidados. Implica que a igreja precisa ser esse lugar seguro, bem direcionado, ou especialmente para as crianças, para os adolescentes, para as mulheres. Ela precisa ter uma política interna de proteção e de disciplina nessa área. A gente precisa pensar isso. Precisamos. Eu estou finalizando, meus irmãos. A igreja preza pela pureza e pela dignidade das pessoas. Ela precisa olhar assim. Ela não pode olhar com a lente do mundo, o mundo caído, não regenerado. Ela precisa olhar pela lente do Evangelho. Ela precisa colocar tudo isso sob a lente do Evangelho. Então, pureza e dignidade andam juntas. E jamais pode haver pureza em alguém se seu corpo serve a atos de prostituição. Não há pureza. Portanto, não pode haver dignidade. A santidade ela é requerida na vida dos seus membros. Dados os comportamentos dos nossos dias, a igreja, então, necessita criar um sistema protetivo que vá além do ensino. Isso é um acréscimo que eu estou fazendo, mas para a gente pensar. O ensino é fundamental. O ensino é o trabalhar de Deus na vida das pessoas, o mover do Espírito, nós começamos falando sobre isso. É o Espírito que vai nos ajudar e vai trabalhar todas essas coisas em nós, a partir de um olhar para a palavra de Deus, o Espírito agindo, no quesito santificação. Mas a gente precisa ir além do ensino e da prática cristã, criando um ambiente comum, agradável e protegido. A gente tem que pensar que nós somos, meus irmãos, transformados, mas pecadores. E a igreja também é muito acessível. A igreja ela acaba sendo um lugar público, nossos portões estão abertos também. Tá? Então os irmãos vão entender o fechamento que eu estou fazendo, que talvez nem tenha muita conexão com isso, mas uma proteção, um olhar para isso como um cuidado. E aí também depende muito de nós, presbíteros da igreja, trazer isso para a igreja. Por fim, então, todo ato de imoralidade deve ser combatido e tratado com disciplina bíblica pela igreja, cuja escritura sagrada é a sua regra de fé e de conduta. Então, meus irmãos, esse tema, afirmamos que a pureza em nossa sexualidade e a dignidade humanas são inseparáveis ou inseparadas. É preciso entender isso aí, tá? Porque de vez em quando vai chegar para nós alguma afirmação que talvez você possa achar que está tudo... isso. Eu acho que esse ponto aí não tem tanto problema. Mas vocês vão perceber que nós, como igreja, não só obedecemos a Deus, mas eu nem diria irmos além do que Deus nos manda, não é isso, né? Mas olharmos detalhes que eles nem são mais olhados, já são desconsiderados nesse mundo decaído. Nós olhamos para os detalhes, eles são importantes para a nossa vida cristã. E que Deus nos ajude nessa pureza, nessa santificação, para que de fato o nosso corpo, nós estamos tratando do corpo, ele seja devotado a Deus, ele seja plenamente consagrado a Deus, seja dos casados, né, dos viúvos, dos solteiros. O Bruno Borges, ele trata um capítulo lá dos solteiros, dos casados, mas ele entra nos solteiros de uma forma maravilhosa. Eu confesso que assim, ele é bem simples, bem simplificado, mas bem claro.
de como pode servir a Deus, mas também para os adolescentes, para as crianças. O que é que nós estamos passando dentro desse olhar da sexualidade para os nossos filhos? Porque eles são bombardeados. O próprio Albert Muller, ele fala que um dos pontos, ele fala uns 4 mais ou menos, da pornografia excessiva. E ele fala que chega muito fácil. Só que ele fala que o pecado, ele parece que está tomando dimensões mais aterrorizantes. Por quê? Porque aquilo que outrora era inacessível ao olhar, ao conhecimento das pessoas, está falando de nudez, por exemplo, exposição, hoje é muito fácil. E quando é muito fácil, aquela etapa, então, anterior já não tem muito mais sentido. Precisa-se buscar coisas mais desafiadoras. Então, é um buraco, né, sem fim. É uma coisa que você não vai encontrar uma base quando entra nesse caminho da promiscuidade, do pecado na sexualidade. É terrível. Que Deus nos ajude, a todos nós, meus irmãos, todos nós. Que Deus seja o nosso cuidador, que nós oremos por isso, que nós sejamos como pais cristãos, sejamos defensores dos nossos lares, do nosso jardim, que nós cuidemos, mas que cada um de vocês, como indivíduo, cuide da sua vida diante de Deus. Ore ao Senhor, confesse, Deus pode cuidar. E Deus pode fazer, né, de uma vida que está em pecado, de fato transformar num vaso abençoador. Tudo deve ser para a honra e glória de Deus. Que Deus os abençoe. Amém? Lembrando que a gente já tirou algumas perguntas daqui para descrevê-las, né? Mas os irmãos podem fazer suas perguntas depois, a hora que quiser, coloque aqui. É importante. Talvez a gente consiga ajudá-lo em alguma dúvida que possa estar na sua mente aí. Tá? Vamos para a fé. Deus abençoe a todos.